Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Id do Fractais e hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de hipersensibilidade. Nós sofremos de várias e no meu caso vou dar um exemplo sobre essa que tem muito a ver com sons. Então, recentemente meu sogro estava me visitando em casa e ele mastiga muito alto. E eu ficava ouvindo ele mastigando e assim, era até difícil explicar para as pessoas, porque eu ouvia o som dele mastigando e parecia que alguém tá enfiando uma faca dentro do meu coração. Me dava até, quase que ânsia, assim, de vômito. Eu ficava realmente incomodado, porque na minha cabeça eu tava, pô, Ed, você já é um adulto, né, cara? Tem que saber controlar isso, não é possível. Mas eu não conseguia, a ponto de eu ter que sair da mesa e tal, e isso virou uma questão, assim. E ele ficou até meio ofendido. Mas tudo bem. E é isso. Claro. Se apresentem aí, dê o oi de vocês, e aí a Lê depois traz os termos técnicos, por favor. Maravilha. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bom, Dani? Oi, gente. Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Bom dia! Bom dia, todo mundo aqui. Bom dia, pessoal. Hoje gravando do Rio. Gravando do Cidade Rio? de Natal. Maravilha. O Id também mudou de cidade, né, Cidade Id? de Natal. Agora eu tô em Koh Phi Phi, uma outra ilha do outro lado da Tailândia, no Mar de Andaman. Maravilha. Não, e você perguntou para eu falar dos termos técnicos aqui pra gente falar das hipersensibilidades sensoriais, justamente no dia que eu tô com essa voz anasalada aqui, com esse resfriado. Vai ser lindo para quem tem misofonia, fica tendo que aguentar esse barulhinho de secreção no fundo da garganta. Então vamos falar dela, a misofonia, né? Que é essa dificuldade da gente tolerar certos barulhos repetitivos, que tem uma certa textura que dá desespero na gente, assim, né? E como o Id bem trouxe, assim, pode desencadear reação emocional imediata, assim. Tipo, de raiva, de nojo, de ânsia, de vontade de sair correndo, de não conseguir ficar perto, assim. Eu sou totalmente como você, Id. Pra mim, comer de boca fechada é um marco civilizatório da humanidade, assim. Fico imaginando, a humanidade começou quando alguém decretou isso lá atrás. Pro convívio humano pacífico, assim. E então, além da misofonia, que é essa dificuldade de a gente tolerar certos tipos específicos de barulho, né? A gente também tem a hiperacusia na hipersensibilidade, que tem a ver não com o tipo, a textura do barulho, a frequência, a repetição, mas a intensidade dele, né? A intensidade do volume desse barulho. Então, por exemplo, quem me viu na rua, a gente já falou aqui várias vezes disso, né? Mas é a questão, por exemplo, da ambulância passando na rua, que eu fatalmente vou ter que tapar minha orelha, assim, não tenho o que fazer. Moto rasgando, com o carburador furado, esses barulhos muito intensos, assim, tipo liquidificador, moedor de café. Tem todos esses barulhos do cotidiano que pra gente são muito mais intensos. E eu fico pensando, cara, esses engenheiros dessas fábricas que fazem isso não devem ser do espectro, né? Porque os caras liberam esse tipo de produto assim e falam, não passou o crivo básico aí de quem tá testando esses produtos no ambiente. Mas sabe qual é o pior? Que aí eu fico com raiva, porque tem gente que muda o escapamento do carro e da moto pra fazer mais barulho, sim, entendeu? Esse tipo de gente aí, bicho, tem que ir eu pra posso longe falar minha fantasia, que criar eu queria andar com uma país... bazuca na rua, sair lançando bazuca quando eu vejo esses caras. Eu falo, mano, como assim? Nossa, cara. Fora a questão deles ficarem se expondo a esse tipo de ruído que fatalmente vai levar o cara a uma surdez no fim da vida, assim. Fala, Fê. Eu fico imaginando o Ale com uma bazuca e outra pessoa com sensibilidade auditiva ficando puta com o Ale, querendo matar o Ale porque ele tá usando uma bazuca. Falando, cara, usa alguma coisa silenciosa pra matar essas pessoas. A solução é simples, pessoal. Tem que criar um país pras pessoas barulhentas. Todo mundo que gosta de barulho, vai pra lá. Fica lá. Eu acho que tem mais gente que gosta de barulho do que não gosta de barulho. Ale, por feeling... Sério, você Eu acha? acho que parece, sei lá, sem noção nenhuma de informação. Data Felipe, total. Data vozes da minha cabeça. Eu acho que a maioria das pessoas está no meio do caminho, mas eu acho que as pessoas mais sensíveis a barulho, eu não acho que elas são a maioria. Eu não sei. Não. Data Felipe, mas total. Óbvio. Não, a gente não é maioria também, né? Isso é uma coisa que faz parte da neurodivergência, especificamente a gente tá falando do autismo. Realmente nós não somos maioria. E o que me pegou nisso e a parada não é tipo, todo mundo se incomoda com barulho. Mas a questão, e o que me pegou recentemente, com o meu sogro mastigando alto, é que, tipo, isso despertou coisas em mim que eu não conseguia controlar, entendeu? Uhum. E aí, eu fiquei dentro da minha cabeça me questionando como adulto, e falando, nossa, mas você é uma criança, na verdade, né? Porque você não consegue ter controle sobre um impulso tão simples. Você não consegue, tipo, ficar numa mesa sentado, e eu não conseguia. E te juro, não é que eu ouvi ele mastigando e saí andando na hora. Eu fiquei um tempo ali, sabe? Tipo, tentando, não, você consegue, eu não consegui, cara. E foi piorando, e eu comecei a sentir literalmente ansiedade dentro de mim. Juro pra vocês, cara.
eu me senti mal por não conseguir controlar essa ansiedade. E você não tinha liberdade de poder falar pra ele? Porque eu costumo falar, quando a pessoa fala assim, putz, sabe assim, é que é difícil, né? Fala assim, cara, como é de boca fechada, é meio zoado, né? Eu falo direto quando eu tenho um nível de relação com a pessoa que me permite isso. Mas pessoas estranhas... Tem problema, às vezes, que a pessoa tá comendo de boca fechada, só que tá fazendo um barulho. Por exemplo, uma vez o meu namorado falou isso pra mim, e tipo, não é que eu comia de boca aberta, é o barulho, tipo, do maxilar, assim. Da articulação temporomandibular, né? Fica crack, crack. Uhum. E aí, assim, pra falar do outro lado, né, porque foi comigo, eu falei assim, tipo, o que eu vou fazer? Eu não posso existir, né, aqui nesse então, contexto dessa forma. É uma faca de dois legumes, né, Dani? Porque é isso, tipo, eu fico nessa também quando eu me incomodo com essas coisas, inclusive com gente mastigando de boca fechada fazendo barulho, aí eu fico mal também, porque eu falo, nossa, mas não é culpa da pessoa e eu também não consigo aguentar o que fazer. Na minha opinião, a fazer, eu me retiro e, tipo, depois, se essa pessoa me pergunta qualquer coisa, eu comunico pra ela e eu falo, olha, tava muito difícil pra mim, mas por eu saber que não é sua culpa, tipo, não é uma parada que eu acho que você tenha que mudar ou se ater, eu me retirei porque isso me afeta muito. Então eu acho que a solução é muito por aí, sabe, também. É quem passa por isso muitas vezes entender como manejar, porque não dá pra gente querer que o mundo mude pra gente em vários aspectos. Mas a gente pode se adaptar ao mundo. Claro, é que Porque tipo tem isso nessa linha. Fala, Dani. Nessa linha tem ronco, que é também isso, a pessoa pigarreando, não é? Você sente a viscosidade do muco da pessoa, assim, segundo o barulho, você começa a imaginar aquela textura, dá até arrepio, né? Gente, tadinho do meu pai, porque meu pai, ele tá agora, ele desenvolveu, enfim, era acho que de rinite, mas acabou virando um pouco um tique de fungar, né? De ficar assim. Meu, nossa, difícil pra mim. E aí, gente, que complicado. Essa é a sua então, Dani? É a fungada do seu pai, que é a mais Não, recente que tá pegando? a fungada do meu pai, o carro da pamonha e pingo d'água de torneira. Gente do céu, quer me deixar muito irritada é torneira pingando. Porque torneira pingando é no mesmo ritmo, né? Uhum. Então, isso é mais de misofonia. Esses outros que a gente falou, eles são um pouco... o meu é mais de misofonia, mas, por exemplo, meu pai usa aparelho auditivo, meu avô usava aparelho auditivo, ou seja, o futuro, para mim, não é um futuro muito promissor do ponto de vista auditivo. E, Dani, você também tem questões de hiperacusia, assim, de ficar ouvindo, sei lá, pessoas conversando no andar de cima, barulho de gente andando, gente conversando do outro lado da total. calçada, dificuldade de filtrar eu o som. Apelidava, transando. Eu apelidava o cara aqui de cima de Daiane dos Santos. Eu pensava que era uma criança que tinha pulando aqui. Só que aí eu descobri que era um adolescente. Fazendo aula de sapateado. Não, sei lá o que ele tava fazendo. Mas me incomoda menos do que tudo isso que eu falei pra vocês, do que os pingos, os pigarros. E em relação a essas aversões que você tem, Dani, você sente coisas sinestésicas também? Porque às vezes tem alguns barulhos que viram sinestesia, assim, eu sinto no corpo o barulho, que nem esse daí que você falou do pigarro, por exemplo. Quando eu falo que dá pra perceber a textura do muco da pessoa, é porque de um certo modo eu sinto uma sensação de visco no corpo, assim. Então fica sinestésico. Um arrepio, né, que dá exatamente, agora. Então tem uma... O meu acho que é tipo meio arrepio, que tem essas hipersensibilidades se transformam dessa forma e às vezes em enjoo. Por exemplo, eu não posso ouvir jogo de futebol dentro do carro. É uma coisa assim que eu não consegui explicar, mas isso é desde criança. Que eu passava mal, se eu ouvia... Tanto é que eu pedia sempre pro meu pai tirar o jogo de futebol do carro. Porque me dava enjoo. Provavelmente é excesso de estímulo tanto vestibular, porque você está se movendo, quanto visual, por causa da velocidade, quanto auditivo. Era informação, era muito input sensorial. O pessoal, e ainda a locução super rápida de jogo, né?
É interessante isso, Dani, que ótimo. Isso é desde pequenininha, E eu seus pais lembrei respeitavam agora. isso? Eles percebiam isso ou eles também ficavam falando que era frescura ou ficavam bravos de algum modo, achavam que você tinha que aguentar? Não, falava que era um pouco frescura. Hum. Isso daí, óbvio, né? Gente, viva o fone de Até ouvido eu, com se fosse cancelamento de um pai, ruído, ia cara. falar que era frescura, porque eu... Nossa, cara, falando em fone de ouvido com cancelamento de ruído, eu nunca vou esquecer. Foi aqui na Tailândia faz 1 ano e meio, eu tava vendo uma luta de Muay Thai. E aí, tipo, a menina que tava do meu lado, que era uma amiga nossa, a Andrea, uma espanhola, ela viu que eu tava, tipo, muito incomodado com o som da luta, mas que eu tava ali, eu ia assistir a luta, né? E aí ela falou, Id, experimenta isso. E ela me deu o fone dela, que era de cancelamento de ruído. Cara, quando eu coloquei o fone, eu te juro, eu quase chorei de alegria. Falei, nossa, encontrei a solução. E aí agora, sempre quando eu tô em muitos lugares, eu tô de fone de ouvido, sem estar ouvindo música, mas com cancelamento de ruído. E é isso, né? Eu tenho que explicar a cada 5 minutos pra cada pessoa que eu falo que eu não estou ouvindo música, porque todo mundo acha e fica te olhando, tipo, como se eu Você fosse não um tá prestando Android, atenção na gente? usando aqui uma... mas é isso, Eu cara, seria essa porque me pessoa que você incomoda. teria que explicar. Você ia ficar Deixa eu bravo, contar, achando o que ele tá meu- prestando o resto atenção do em mundo você. inteiro. Gente, Não, todo porque quando mundo eu dou é autoreferente, aula, assim. eu tô dando aula. Tem um menino, eu dou aula e tem um menino que fica com um fone no ouvido. E às vezes um dos fones, ele fala que é toque. Mas é estranho, entendeu? Porque você tá dando aula e tem uma pessoa com fone de ouvido. É, Tipo, pode ser muitas coisas, né? Exatamente, pode ser Mas deixa eu até uma contar. estratégia pra ele conseguir se concentrar melhor, ele ouvir uma música enquanto ele presta atenção. Ou pode ser Exato, que ele esteja bicho. E ouvindo aí? música mesmo também. Não, e pode ser que Mas esteja E e outra? tudo bem, porque na verdade talvez é uma estratégia dele de É. conseguir se concentrar melhor do que ficar com 10 pensamentos na cabeça, você fica ouvindo uma música, você fica com um ponto focal, Você tá e no aí mundo você tem muito energia pra positivo. gastar Pode com mais ter só um só ponto estratégia focal. de falta de educação. Pode também ser que ele tá só falta de educação ouvindo música e não prestando atenção, porque tem muitos jovens assim também. Vamos ser Ah, clínicos mas e desculpa. moralistas. Quando você vai dar aula, cara, eu nunca suportei professor que fica pedindo pros alunos prestarem atenção. Isso sempre me Não, eu não incomodou. sou o cara Uma que presta coisa atenção. é o aluno que fica causando na sala de aula e quebra teu raciocínio. Isso sim. Mas, cara, Isso. se a pessoa não quer prestar atenção, o problema é dela. Entendeu? Não prestar Ela atenção que é faça o que diferente de quiser. fazer alguma coisa e falar com um amigo do lado. Não prestar atenção, cara, Exatamente. vai fazer desenho, vai olhar pro céu, vai, beleza. Mas hoje em dia com o computador, Ed, o cara não prestar atenção, ele ficar clicando um monte de coisa lá que eu vejo claramente que ele tá vendo alguma outra coisa que não é da aula. Tipo, é chato porque chama a atenção de todo mundo em volta, ainda mais com jovem, entendeu? Ah, Tipo, que a galera cara, fica olhando a tela dele, você acha, da pessoa? claro, o Tipo, cara tá ali na frente puxando, aí manda baixar o computador, entendeu? Se não é um tema que tem que envolver computador, não tem problema nenhum coisa. Mas é só pra falar das minhas. Eu com ruído, eu acho que eu sou o ET desse grupo aqui, cara, porque eu não tenho. Eu acho que eu causo e não sofro especificamente, mas eu sofro com várias outras coisas que eu não sei se são dentro do nosso termo, mas são meus problemas auditivos. E um é o contrário do Alê. Por exemplo, música eletrônica repetitiva alta me dá dor de cabeça automático. Tipo, eu não consigo ir numa festa de música eletrônica específica, e eu adoro música e tudo mais. Tem até umas músicas eletrônicas que eu até gosto, mas tá num ambiente de música eletrônica com aquela batida e muito sem voz, assim, apesar que a instrumental eu gosto, ela me dá dor de cabeça automático, assim, é um ambiente que me faz mal real, assim. E aí a gente já teve essa conversa com o Ale, que é o que deixa ele feliz, assim, é tipo assim, com ele tem um efeito literalmente contrário do meu. Ele até falou, eu lembro que ele falou uma música francesa que deixava ele muito feliz, eu fui ouvir no carro, eu falei, cara, isso não tá me deixando feliz, não. Lá que ele deixou aquela famosa que eu vi 13 mil minutos no ano, mas eu continuo ouvindo ainda. É essa mesmo. Então, tem essa. Aí tem outra que não tem a ver com som. Então, essa de música é engraçado. E aí é uma análise que eu faço pessoal em relação a mim, mantendo no quesito música. Eu tendo a gostar de músicas bem populares, que não combinam às vezes nem com a minha cara. Então, eu gosto muito de tipo pagode, axé, samba. E não é o pagode, o samba. Eu gosto muito do samba raiz, mas eu gosto do samba médio também, sabe? Tipo, é do só a Tiaguinho. batidinha, aham. Thiaguinho, Pé Revelação. na areia, caipirinha, Exatamente. água de Eu, coco. exatamente. Eu gosto disso também, entendeu? E aí,
E eu tenho essa questão que a minha cara não bate com o que eu gosto, porque as pessoas olham pra mim e acham que eu vou gostar de música lúdica e profunda, Erudita. rock, e aí eu gosto de tipo axé e funk. Aí, mas isso é engraçado, do som comigo que tipo tem essa questão. A outra parte que eu tenho, e aí é tipo mais engraçada em relação a isso, o que me irrita em som é pessoas falando devagar ou eu vendo que a coisa não anda. Mas aí eu não acho que tem a ver com o som, tem a ver com a minha ansiedade em Velocidade de pessoa. processamento. Velocidade de Eu processamento. irrito muito o Felipe nesse No quesito. áudio, quando a Dani manda de áudio que tem mais de 2 minutos, já fico nervoso antes. Aí, Eu vou e ela começar a separar então o explica. áudio. E ela não separa que eu não vou ouvir. Manda direto que eu No primeiro eu transcrevo. falo alô. Aí, outra coisa que não tem nada a ver com som, o que me irrita de verdade é a pessoa que dá bom dia e não escreve a informação depois, eu tenho que esperar. Ela tem que ficar esperando eu dar bom dia de volta pra escrever, isso me irrita muito, mas não tem nada a ver com som. É, Mas isso é muito irritante mesmo. tudo bem, mas muita gente acha isso educado. Eu acho que eu quero matar a pessoa. Mas aqui no trabalho novo, que tipo assim, tipo, eu toco uma área com muita gente, assim, e aí eu tenho que. Todas as minhas reuniões são rápidas, meia hora, porque eu não gosto daquelas coisas longas, tudo. E aí tem umas pessoas que elas são muito explicativas, sabe? Elas gostam de explicar e elas falam devagar e tudo, em apresentação. Aí eu não consigo segurar a minha cara, sabe? Aí a pessoa fala, Felipe, eu tô te entendendo. Aí eu falo, tá, cara. Tipo, cara, Que bom que você fala. tá entendendo. Então, eu tenho o negócio do som, do falar devagar, pra mim é o que mais me afeta. E aí eu acho que é um problema real, tá? Porque, tipo, o mundo fala na velocidade correta e o fato de eu ouvir tudo em 1,5, 2 e tudo mais, eu acho que eu saio de sintonia com o mundo. E o problema é meio, tipo, eu nesse negócio, tipo assim, eu tô usando modos artificiais pra acelerar o mundo pra minha velocidade, mas aí eu saio do mundo, né? Não dá pra fazer isso com tudo. Tipo, dá pra fazer isso com o áudio da Dani, especificamente. Mas não dá pra fazer. Mas ao vivo não dá, Não né? dá, não tô aqui, eu não tô em Você 1,5 você aqui também vai acelerando nessa as pessoas, conversa. Sim, você vai dando sinal de que você tá entendendo. Ele fala, presta E as pessoas olham na minha cara, sabe? As pessoas olham e vê. Mas agora sobre o tema específico, eu causo. Então, eu descobri, nos Estados Unidos, quando eu moro lá, que eu faço uns barulhos que eu mesmo não ouço. Aí tem uma menina no trabalho que ela falou, Felipe, você percebe que você fica fazendo esses barulhos? Aí eu, que barulhos? Tipo, nunca ninguém me falou. E aí, tipo, eu descobri que eu faço, tipo, algum barulho que eu não sei nem qual é, e dentro tipo, quando eu tô respirando, eu não sei qual é, que deve ser um nasalado da vida tudo, e algumas pessoas se irritam. E tem também o Deve ser o termo... fungado do meu pai. Pode ser, mas a menina falava que era meio constante, depois eu descobri que outras pessoas falavam isso. A outra coisa que eu tenho aí tem a ver com casado em si, e aí é que, tipo, tem muitos memes na internet sobre isso, da mulher reclamando que o cara, que ele não para de falar barulho, por que tá respirando? E aí você descobre, depois de casado, que você não sabe comer, você não sabe respirar, você não sabe fazer muita coisa, porque tudo isso que você faz barulho e irrita a sua esposa. Só que eu só descobri isso casado. Até por 40, 35 anos, eu não sabia que eu não sabia comer, eu não sabia dormir, eu não sabia respirar. Aí a minha mulher fala, cara, Felipe, para de respirar alto. Eu falei, cara, eu tô aprendendo agora, sabe? Com 45 anos que eu não sei respirar, entendeu? Gente, convivência. Aí tem um meme que é muito bom sobre isso na internet e tudo mais, que é um cara, tipo, parado, conversando tipo, era uma entrevista de um casal, aí o cara tá parado na dele, assim, aí a mulher do lado fala assim, cara, você pode parar com esse barulho, assim? Você fica assim, e o cara tá, tipo, só em silêncio. Aí eu falei, amor, olha a minha vida, tipo, exatamente a minha vida, tipo, aí ela assim, tá vendo, Felipe, que eu não sou tão estranho assim? Ela interpretou como normal a reação da mulher, sabe? E eu nem tava ouvindo barulho nenhum do cara. Então, eu acho que eu causo, mas a minha esposa tem muito mais do que eu, na verdade. Mas eu quero falar uma coisa falando nisso. Mas as mulheres, e aí eu vou falar por mim, a gente se ofende muito mais que isso. Você falou, por exemplo, o Id, que legal que você fala. Não sei o que, o Alexandre, precisa falar. Gente, só que assim, não sei se sou eu, mas eu acho que tem outras mulheres assim,
Porque esse tipo de coisa é uma coisa que passa pela estética de existir, né? E parece um defeito, tipo, um defeito do seu corpo, do seu ser. Então, você fala assim, eu lembro assim, que quando meu namorado falou assim, você ronca. Como assim eu ronco, gente? Foi assim, o final dos tempos, do mundo. Eu me senti muito chateada, entendeu? É como, assim, é péssimo, Não gente, pode falar a é verdade. péssimo. Gente, eu adorei Não, essa expressão, essa ofender estética de verdade existir. não. Maravilhoso, Dani. Agora define estética de Eu gostei existir. dessa também. Tem uma parada, Dani, que eu sinto com as mulheres, que, tipo, é muito mais difícil você se expressar sobre essas coisas, que é muito fácil colocar uma mulher no lugar de fresca, de chata, né? A mulher cai muito mais nesse estereótipo, tipo, nossa, como você é cri-cri, mulher reclama de tudo, e lá. Eu já ouvi muito homem falar isso em círculos de homens que eu estava presente. Uhum. Sim, Sim. também de reclamar. Mas de sofrer, eu acho, por exemplo, se fosse eu falando, alguém falando pra mim que eu fungava muito, que eu pigarreava, mas eu não pigarreio. Mas, gente, se alguém falar isso pra mim, tipo, é de morrer, entendeu? É isso. Fere a existência. Não dá, precisa de terapia. Nós não estamos preparadas, tá? É tipo falar, você é feia. Na lata. É igual, é isso. Você Mas, é Dani, é feia. uma informação É clínica. isso. Roncar é um problema da orofaringe, do excesso de relaxamento da musculatura que Mas você ser feio obstrui a também, respiração. Você tem que ir Alexandre. atrás de ajuda. Você concorda que ser feio também é da existência? Assim, não é ser feio. É eu achar uma pessoa feia ou a pessoa me achar feia. É da existência também. Não há o que se Você é uma possa pessoa fazer. desgraciosa. Mas ninguém quer ouvir. Oi, tudo bem, Alexandre? Sabia que você é feio? Sabia que você é desgracioso. Não, Tua eu acho presença Desagradável. incomoda o É olhar. tipo isso, entendeu? É isso. Eu não consigo olhar pra você de tão feio que você é. Nossa. Mas de um certo modo a gente não consegue ouvir o tipo barulho essa, mas é interessante mesmo, é porque a gente tem isso. essa aversão a esses Então. ruídos básicos, né? De comer, de respirar, de roncar. São essas coisas banais, assim, não tem nada de extraordinário nisso, é o contrário, é porque é excessivamente ordinário. E aí fala da nossa dificuldade de não prestar atenção nisso, né? De desgrudar, de quando a gente parece uma geleca que colhe um slime, assim, que você não consegue soltar, né? Quando você tem esse tipo de estímulo. Ali, eu posso fazer uma pergunta antropológica Faz favor, que tá se na minha conseguir cabeça em responder. relação a isso? Será que esses medos de barulho, coisa, tem a ver tipo, com o negócio de, tipo, do início da humanidade, que as pessoas faziam barulho, tipo, os animais podiam matar a gente, então a gente fica com medo de gerar esse tipo de coisa, de chamar a atenção de terceiros e alguma coisa em relação a isso? Nossa, tudo bem. Eu acho que, na verdade, um felino que poderia nos comer, ele vai ouvir barulhos que a gente faça, independente de a gente querer controlar. Acho que Verdade. é um nível de sensibilidade sensorial que extrapola a nossa compreensão, né? Do mesmo jeito, um cão, um urubu. Acho que a gente não escapa desses bichos tão facilmente, não. Lembrei de uma coisa, Oide, fala do fundo do mar em Isso deve ser relação bem a interessante. isso. Como é que você Pô, lida isso com isso, com esse silêncio? Assim, é um silêncio muito bom. Tem esse barulho das bolhas, que é uma coisa que incomoda, que é o tempo inteiro das bolhas. Mas E os seus barulhos internos, você não verdade. ouve você engolindo sua própria saliva? Você não fica incomodado com os Não seus tanto. barulhos internos? Eu me incomodo quando eu tô com o ouvido entupido assim, eu fico me ouvindo o por que dentro. incomoda muito, cara, é barulho de Aí barco. ferrou, né, Ale? Não, mas isso é uma desgraça, mas é verdade. Quando eu tô resfriado, aí eu fico essa misofonia dos outros mastigando, eu tenho com minha própria saliva, aí eu fico, cara, o que eu faço agora? Porque aí tem que pôr música pra ouvir. Eu também, tem que fazer cara, outro eu tipo de também tenho coisa. muito isso, Ale. Senão você não cabe dentro de você mesmo. Demais, cara. Não dá pra te estampar o cérebro assim, falar, vai passear, volta depois pra esse corpo, né? Total, bicho. Tipo, várias vezes quando eu tô comendo, eu entro nessa, sabe? Uhum. Nossa, será que eu tô fazendo muito barulho? Não sei o quê. Porque é isso, né? Como é uma coisa que me incomoda muito, naturalmente as coisas que me incomodam muito eu vou estar olhando em mim também, se eu tô fazendo elas e me cobrando. E eu fico nessa. Mas, voltando pro negócio do mergulho, uma parada que pega muito é som de motor de barco, cara. Porque quando... Às vezes tem ponto de mergulho que é tipo tráfego de barco constante. Então, o tempo inteiro... Porque o som, ele se propaga... Melhor nos sólidos, sem dúvida. 20 Tadinha vezes das mais baleias, rápido. cara, e dos golfinhos devem sofrer horrores, né? Eles se perturbam pra caramba com isso, né? Sim. Tanto que, tipo, quando eu tô filmando peixe, assim,
um saco, porque é muito difícil se aproximar, porque a partir do momento que eu solto as bolhas, o bicho sai, entendeu? Nossa, que interessante, mais pelo som do que pela sua presença, Id? Eles não têm medo da sua presença física ali? Eles vão ter algum receio na hora que você solta as bolhas? É que é uma espécie de reação, assim, né? Ele não sabe o que você vai A fazer. bolha assusta, mas é tudo uma questão de linguagem corporal, assim, tipo, você tem que saber como se aproximar do peixe. O peixe, vocês querem saber isso? Bom, vou falar Claro, rapidão, também, eu tô achando o máximo. peixe, Como a gente se comporta. a gente tem uma parada, tipo, que quando a gente se vê, a gente se olha de frente, né? Porque nós somos seres verticais. Os peixes muitas vezes são horizontais. Então, tipo, um peixe, quando você olha de frente pra ele, isso é conflito. Por quê? Você não tá mostrando o seu real tamanho. Então, tipo, você se aproximar do peixe, tem que se aproximar de lado. Nossa, que legal. Se chegar de ladinho, funciona melhor porque ele te dimensiona. Que fofo. Pra ele falar, então você é desse tamanho. Porque é também uma estratégia de se proteger pra assustar um predador. Tipo, você abre aqui E fica e parecendo o predador grandão. não sabe Ai, qual é o que seu real massa. tamanho. Ótimo, abre as Que guelronas assim, fica legal maiorzão. Nossa, que isso. lindo. Ou abre aqui. Exato. Gente, o morcego também é assim, né? Então, acho. Os Como é que é, pássaros. gente? O morcego também é assim? Eu O morcego não é entender. Morcego, assim. os pássaros. Porque eu tô pensando em que você falou dessa forma de se mostrar de frente, esses animais que têm essa junção, né, do que seria o braço com o corpo, a asa com o corpo, na hora que eles abrem, eles fazem assim uma muralha, né? Que você não vê o que tá para trás, o corpo. Então, o morcego abre, você vê uma coisa enorme. Você não sabe que atrás tem um corpinho de rato desse tamanho. Dani, você falou de morcego, me fez pensar numa outra questão, que o morcego tem um sistema sensorial para ultrassom, que a gente não ouve, ele ouve. E aí tem muitas pessoas neurodivergentes que conseguem ouvir frequências de sons que outras pessoas não escutam, tipo barulho de eletricidade nos fios circulando, o barulho que alguns dispositivos eletrônicos fazem. Para alguns dispositivos eu tenho sensibilidade, fica um barulhinho fino assim, e meio um risquinho, uma coisa muito agudinha assim. Sim. Eu não tenho muito nesse sentido, ainda bem, porque eu fico imaginando para essas pessoas, e muitas pessoas se queixam muito de que não conseguem, assim, dormir num lugar que tenha um aparelho eletrônico ligado, uma coisa de internet, caixa de internet, essas coisas do cotidiano que estão presentes na nossa vida e que você não tem como não viver com isso atualmente. Assim, Tenho né? isso às E as vezes pessoas também. sofrem muito, assim, viver perto de torre de transmissão, que a pessoa ouve um certo ruído de fundo, assim. E é o tipo de coisa que você se queixa, fica parecendo que você é louca, né? Fala assim, como assim? Você tá ouvindo barulho de eletricidade? Que história é essa, né? Ou barulho da máquina que todo mundo diz que ela é silenciosa e você fica ouvindo o motor dela em repouso ali. Que é isso? Acho que tem várias pessoas que estão aqui Gente, que o devem estar se Felipe reconhecendo congelou? nesse momento aí. Eu congelei? Congelou, Fê. Você congelou faz Congelou. muito tempo. Tempinho aí. Mas Ah, tudo que bem. droga. Porque eu falei, A pode gente, não é te- possível que ele não tá se mexendo. Eu sou muito bom, então. Descobri que eu sou bom de... Nossa, e você congelou bem, entendeu? Ah, vou usar essa imagem. Dá print aí. Então. Ele tá com uma cara de um peraí. certo assim, achando graça com um certo desdém. Se a gente fizer um recorte dessa cena agora. o pessoal- Caraca, pô, ali, saí de um elogio pra uma Pronto, dei crítica muito print. específica. Fala aí, Di. Voltando no tema, eu sinto que essas coisas impactam muita gente, porque é isso, né? Eu sei que a gente sempre fala isso, mas uma das características da neurodivergência é ter uma rede neural mais densa, e por conta disso a gente faz conexões que a média das pessoas não fazem, né? E talvez por isso esses sons tendem a incomodar tanta gente, porque ele nos leva para lugares que a gente não consegue sair, tanto lugares emocionais e por aí vai. Mas também tem o lado positivo disso. Eu posso falar por mim. Tipo, vira e mexe, cara. Eu tô andando nos lugares, eu ouço um som de ventilador, um som de máquina, qualquer coisa, quando eu vejo eu tô fazendo uma música com aquilo. Maravilha. Mesmo, tá? Isso, tipo, não é história. O Tom Jobim Isso fazia acontece isso, o se não me tempo engano, o inteiro Vinícius de comigo. Moraes também. Tem uma música que eles fizeram a partir do estalar de ovos, assim, na frigideira, assim. Tipo, estourou as bolhas numa sequência, assim, que eles... Opa, tem uma melodia aí. Que legal, Edi, que você tem isso. Ah, tem um filme não. famoso, aquele do macaco jogando o negócio que vira. Parece que toda aquela parte é feita com barulho de coisas do cotidiano, assim. Eu li isso em algum lugar, há um tempo atrás. Não, o Macaco Hermeto que vira, o que Pascoal- vocês estão Aquele falando? filme, o filme mais antigo, que o macaco bate, aí ele Ah, joga... tá. 2001, É Odisseia. isso. Uhum. Ah.
Aquela, Que Mas posso estar legal. viajando também. Posso aquela ter música Assim sonhado Falou com isso. Zaratustra, aquela música famosa do que usam nessa cena. A música chama Sim, assim, se falou chama. Zaraturus. Pegaram o título do livro do Tá? Nietzsche. Ale, Ah, posso falar uma mentira. coisa? Quando você falou aham, o seu. Assim, Que ódio. Você viu o catarrinho que tá no fundo do passarinho aqui? Não, o catarrinho do fundo Que eu não horror. percebi, na verdade, até não agora. tem catarrinho, Mas eu achei gente. super Não, interessante pior que que eu tô isso tá resfriado, pegando então, pra sabe? você, cara. E no real é muito isso, né? Tipo, tem Não, muita você. coisa. Eu não. E essa parada do autismo, eu posso falar talvez do nosso, né? Que muitas dessas coisas, tipo, às vezes eu nunca sei o que tá na gente, o que tá no outro, o que tá sendo percebido e o que tá Isso é o rolando, máximo, entendeu? mas E é aí muito a legal gente sempre tá nesse permanecer dilema, nessa assim, né? humildade de acho o máximo isso. Exato, mas é muito legal não saber isso, e não saber se é você ou se é o mundo. E falar, nossa, tem uma fronteira aqui que a única coisa que eu posso reconhecer é esse choque. Só isso. É, Sim. é legal, mas eu sofro muito por isso, na verdade, porque eu tenho essa péssima mania, não sei se vocês têm, de achar que todo mundo é que nem eu. Porque eu não consigo aceitar que eu sou diferente. Eu penso que todo mundo pensa que eu penso, que todo mundo se incomoda com os barulhos como eu me incomodo. E, tipo, vira e mexe eu descubro que não. Uhum. Vira e mexe, cai uma realidade. Então, Não. mas isso estabelece Também. uma ética Não. sua, eu acho, na sua lida com as pessoas, que acho que é interessante. Você tenta poupar as pessoas desses males que você sofre, imagino eu. Sim, ao mesmo tempo, também quando eu tô sozinho, eu fico me punindo, achando que eu sou a pessoa mais insuportável do mundo. Então é uma faca de dois legumes, né? Tipo, ela corta pros dois lados, e depende muito do meu estado emocional. É, mas ao mesmo tempo você é isso que você fala. Mas e Fala, quais são as estratégias, Ale? Estratégia, então, para sofrer menos que isso? Então eu ia falar pra vocês. Bom, a gente já falou aqui de fone de cancelamento de ruído, tudo maravilhoso, né, em relação à sensibilidade sensorial auditiva. Outra coisa é tentar se poupar de se expor àquele barulho, sair de cena, que acho que é elegante, né? Você simplesmente falar, putz, não dá pra ficar aqui, você não vai poder falar pra pessoa parar de mastigar, você simplesmente vai saindo. A outra coisa que eu ando na minha bolsa já, tem um chaveiro, que é uma bolsinha que tem ali os tampõezinhos de ouvido, assim, eu tenho vários tipos. Então é fatal, assim. Eu perdi o Eu não meu, consigo. Até pra ir em show, por exemplo. Eu não aquele consigo ficar lá. perto da caixa de som, não consigo ficar muito perto do palco, eu tenho que ir pro fundo. Tem que colocar um filtro, porque senão é muito estímulo. Eu fico impressionado, assim, eu falo, cara, as pessoas conseguem ficar nesse ambiente assim. Pra mim é quase como, às vezes eu entro em alguns ambientes assim que tem música. O último que eu fui foi o show do Ney Matogrosso. Não, até consegui, mas eu fiquei no fundo, assim. Mas tem lugar que eu vou entrando, o Cine Joia, aqui na Liberdade. Fui no show da Felipe Cato. Sei. Cara, eu entrava no ambiente, meu corpo começava a ir pra trás, assim, não tinha o que fazer, era quase instantâneo, assim, era uma aversão, era quase como se a onda de som me empurrasse pra fora, assim. E aí eu tenho que colocar proteção, senão eu não consigo ficar. Então eu já ando com a minha no bolso o tempo inteiro. E aí ter essa rotina estabelecida, assim. Eu vou pra um café aqui em São Paulo, 2 quadras de casa. Frei Caneca aqui, que é uma rua que desce, ou seja, nem era pra ser tão barulhenta, mas já tem betoneira, moto, não sei o quê. Eu tenho que ir com fone, senão as 2 quadras de sair de casa até o café, eu chego no café irritado, já... Ao invés de ser um momento de relaxamento, vira um momento de irritação. Que aí você fala, cara, eu queria relaxar Não, e não galera. consegui. Tem uma parada que, tipo, é muito doida desse negócio de som. Quando você vai ver uma luta de Muay Thai, tem uma música tradicional que eles tocam. E é, tipo, é uma música muito dissonante. Parece que a música é realmente feita pra, tipo, despertar um negócio meio... um estado de alerta em você, assim, sabe? É uma flauta, meio que uma gaita, fazendo uns sons muito loucos. E, cara, tu fica nesse estado, assim, tipo, eu vou matar alguém. Eu vou te pegar. Eu vou te Gente, pegar. vocês precisavam ver o It agora, a tremulação dele tá maravilhosa essa cena. Essa é uma outra pergunta sobre isso que o Id falou, que eu acho legal, e aí é mais sobre sons e não sobre o tema específico. Eu adoro assistir aqueles vídeos que eles pegam a mesma cena do filme e muda a música, e aí de repente a mesma cena tem simbolismos totalmente Totalmente diferentes, diferentes, sabe? aham. Tipo, Mas, claro. totalmente. Tipo Não, assim, sai gente. de uma cena que você tem medo pra uma cena tipo só engraçada. Eles fizeram uma que eu gostei, que até sem som, tem aquele filme, aquela música rap do sei lá quem, que é uma música sobre ele ser feliz. Aí tiraram a música e Aham. botaram só o vídeo sem a música. Aí só aparece uma pessoa deprimida andando sozinha, sabe? Tipo, todo o sim. significado da música vira É. tirando ela. Aí eu vou sabe? puxar a sardinha pro meu lado, mas eu sempre achei que a música é a mãe de todas as artes. Tipo, é a arte mais antiga, é o certamente. padrão que eu mais consigo identificar, tá presente em tudo, é a força motora de tudo. Tipo, música, som, é o negócio, entendeu? Mais que os arranjos Mas- visuais e de... Você vê um privilégio do ouvido ao invés dos olhos, é interessante isso.
Claro, com certeza. O ouvido ele sempre veio antes. Tipo, se você pegar qualquer manifestação religiosa, ela começa muito mais embasada pelo som. Comunicação vem do som. Tipo, o que faz a gente humano que a gente se comunicar um sentido que a gente prevalece no som. Tipo, é um sentido que a gente não consegue evitar, é né? um Não tem sentido que a pálpebra gente para as não orelhas, percebe. né? Tipo, você tapar assim, não quero ouvir, né? Tipo, o olho tem, você fecha o olho e fala, não vou ver. Exato. Né? Mas agora... Exato. Sim. O som ele é uma constante. Mas do ponto de vista biológico, Ale, você sabe em que momento se desenvolve a audição? Nossa. Assim, se realmente passa por isso, por Boa exemplo, em pergunta. relação aos outros Animais. aos Eu acho que a outros visão, os sentidos. olhos foram desenvolvidos antes. Deixa eu pensar aqui. É que tem outras maneiras de você perceber vibrações, né? Os animais dos oceanos, eles têm outros sentidos. Eu não lembro agora aquele sistema que vai acompanhando o corpo, tem uma linha ali que eles vão conseguindo fazer a própria percepção a partir dessa a linha pressão. dorsal aqui. Essa linha lateral. E agora eu tô pensando, porque os olhos já são presentes em estruturas muito antigas, né? E foi um dos primeiros que se desenvolveu. Agora eu não tenho dúvida, mas eu acredito que os olhos tenham sido o primeiro. Ou estruturas rudimentares que captam a luz. Mas, bom, é tudo maneira de perceber vibrações, Entendi. né? A luz é uma vibração, o som também é outro tipo de Sim. vibração, de Luz é outra uma maneira. vibração. Assim. E... Posso falar uma estratégia Fala. pra lidar com o som que eu achei que funcionava e depois eu descobri que não funciona? Que era o quê? Quando tinha um som que me incomodava muito, eu tentava linkar ele com alguma outra coisa. Tipo, sei lá, eu brisava no som, entendeu? Eu pegava aquela coisa que me incomodava, eu focava nela e aí criava uma coisa a partir dela. Num contexto Tipo uma social. coisa poliana, assim, ó, de o lado bom da vida. Sei lá, também. qualquer coisa. Tipo, um som de britadeira, eu começar a ouvir qual que é a divisão rítmica disso, sei lá, qualquer coisa. Só que eu percebi que isso não funcionava, porque eu me descolava do presente. E aí quando eu via, eu não tava mais ali, entendeu? E aí essa coisa de não estar mais ali gerava um choque do tipo, e agora? Eu sempre sentia que eu me sentia estranho no meio. Entendem o que eu quero dizer? Fez sentido? Entendo, mas sabe que eu Buscar uma ia outra dizer o analogia, contrário, me eu ia dizer descola. que você foi capturado por um hiperpresente que se deu naquela hora que você teve aquela expressão ali dessa vibração desse estímulo e ficou ali no torvelinho daquilo, depois voltou. Eu não diria que você não é presente, eu entendo que você está dizendo isso, porque você pode se, entre aspas, dispersar aprofundado nesse estímulo, mas eu diria que é justamente porque você se aprofundou naquele momento presente que aquele estímulo aconteceu, isso te destacou da sequência do tempo ali, mas depois você volta. Mas eu acho que é o contrário, você hiperpresentifica, eu não vejo você descolado, é o contrário, acho que o seu nível de engajamento... Hiperpresentifica. A gente é tudo hiper, né? Então é mais essa também. Eu diria o contrário, de você Mas é você super sabe engajado que com isso o me deu uma instante. Você é brisa. super engajado com o instante, eu não vejo o contrário. Então, mas Ale, eu tô pensando aqui, brisando assim, como diz o Id, na questão da presença, que é essa coisa muito de agora, né? O yoga traz muito isso, o mindfulness traz muito isso, de você, enfim, perceber todo aquele entorno no que está acontecendo naquela hora e dar essa aterrada. Na hora que a gente percebe esse tipo de ruído e foge do ruído, você sai da Tudo bem, presença. o fugir sim. A presença seria você suportar o ruído. Achei meio assim esquisito isso para Mas pensar. acho que a atitude do id não é só de ou fugir ou suportar, é de criar a partir do ruído. E eu acho que isso é estar mais presente do que qualquer outra coisa. Porque aí a pessoa só vai ter ouvido fez um barulho. Ele fala, não, esse barulho, ele dá para ele ser decodificado em, sei lá, em ritmo tal, em melodia tal. E aí, isso para mim é estar mais ainda afinado na presença daquilo. E depois você captura aquilo e transforma aquilo em algo. Isso para mim é estar mais presente, não menos presente. Nossa! Não sei não, porque daí você já foge daquilo, do lugar onde você tá. Porque pensa que você tá tá aí, ó, matando um pernilongo. E você começa a ouvir, na hora que você já vai fazer uma música e pensar no Tojobim, etc., você já desligou que você tá no escritório, no mergulho, tal. Sim, desse presente, mas tudo bem, Não mas sei você se não. conectou com outro. Isso que eu ia falar também. A gente tá falando aqui da dificuldade, da aversão, das dores. Você quer presença exato. Na hora que eu Entendi. pego e uso a música para fazer estimulação sensorial, para conseguir me regular emocionalmente, eu tô usando esse senso de hiperacusia para ficar o mais presente possível comigo naquele momento e ajudar a me regular de uma inquietação. Assim, para mim é o oposto. A impressão que dá é que eu tô dispersado ou fugindo de uma situação ali, e que geralmente a gente vai usar o crivo social, né? Estar conosco agora é estar presente. Só que eu diria não, estar comigo, é estar na presença daquilo que me envolve. Nossa. Então, eu não ia falar nem conosco, mas eu ia falar do local, mesmo físico. Sim.
Sair do Entendeu? local físico. Tá conectado àquele presente naquele local. Então, Cara, E eu entendi o que você tá falando. É conectado a você mesmo, independente do sim. local. E hoje Não a gente sei, pode a fazer gente isso. precisa trazer um convidado Sim, especialista. mas a gente pode fazer isso com nesse um assunto. fone, isso que é incrível, porque antigamente se você quisesse se regular com música, você teria que ir pra uma sala de câmera, falar pra alguém tocar uns instrumentos. Hoje você só enfia um fone no ouvido e fala, me transporta daqui agora. Fala aí. Cara, um negócio que acontece muito comigo às vezes quando eu tô em lugares que tem música, eu tô, tipo, conversando com a pessoa e aí eu percebo que o tom da voz da pessoa, que ela fala, é o mesmo tom da música, o que tá ali. E aí eu não consigo mais ouvir o que a pessoa tá falando, porque eu começo a ouvir, tipo, as ondulações da fala dela, entendeu? E ouvir a música, aí eu falo, Sei. nossa, cara, como que eu vou explicar isso que tá acontecendo e agora? Aí eu só fico quieto e fico assim, abanando a cabeça pra cima e pra baixo. Aham. É, E coisas que poderiam ser, e deveriam, as pessoas entendem que deveriam Bom, ser agradáveis e não é normalmente. Eu vou falar, dar um exemplo aqui de Santo Antônio do Pinhal. Agora, nessa época da primavera, os trinca-ferros ficam cantarolando pra namorar, só que é o dia inteiro de manhã, assim. Tchim, 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 O tchim, que é tchim. é muito trinca-ferro? Tchim, tchim, irritante. tchim, tchim, tchim. É um passarinho que faz esse cantinho, assim. Tá, 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 tá. Só que é muito agudo. E aí eu falo, cara, esse passarinho é o máximo, é super Mas só uma fofinho. pergunta de Lego. Todo mundo sabe o que é um trinca-ferro e eu sou a única pessoa, eu sou um ET que não sabe o Não, que é um acho que não. trinca-ferro. Eu Tipo, soube que é um nunca tinha nem trinca-ferro indo ouvido morar falar. lá, porque lá tem muito passarinho. Aqui em São Paulo, você só tem bem-te-vi, Ah, não, eu saíra, sei que é um sanhaço pássaro, se pedir pra identificar. sim, e sabiá. Mas não, no interior a gente ouve bastante, assim, e é bem frequente. Só que é isso, ele é super fofinho, eu acho muito lindo, só que, cara, passar a manhã inteira ouvindo, você fala, mano, como assim? Quietinho! Ai, que horror! Não, vou ficar quietinho. Só que é isso também. Por sorte eu trabalho com fone de ouvido, eu boto Não, cancelamento. quietinho, o. O quietinho, ele é lindo, fofinho, Quietinho. quietinho. quando ele não quer acasalar. Aqui em São Paulo, aliás, está acontecendo direto isso, por exemplo. Aqui tem uns pássaros que devem ter vindo do Ibirapuera que cantam muito de madrugada. E aí eu fui pesquisar sobre isso, né? E o resultado é uma coisa óbvia. Tem tanto Que eles, barulho na exatamente, eles cidade mudaram o padrão. que se eles cantarem de dia, eles conseguem Não consegue exatamente acasalar. Eles atrair tiveram que fêmea trocar o nenhuma, fêmea ritmo ou macho, deles, não sei. Não consegue. circadiano, por causa disso. Só que é muito irritante. Não sei como que aquilo pode atrair alguma fêmea ou algum Ah, são macho. sabiás tenho laranjeiras. certeza Essa que coisa eles de ouvem nossos fêmea. barulhos e Mas eu pensam gosto mais da igual. melodia do sabiá. Posso dar um tema pro futuro que eu acho engraçado? Tipo, assim, muitos animais, tipo pavão e os outros, tipo, todo o trabalho, tipo, de se vestir e ficar Acasalar. bonitão é mais do homem do que da mulher. E nós humanos a gente tem essa visão que é mais da mulher do que do homem, essa parte, sabe? Eu acho muito Entre os engraçado pássaros, essa né? diferença. É. Mas que seja entre os pássaros que a gente está falando, eu não sei entre os outros. Mas dos pássaros me chama muita atenção, que você olha o pavão assim e fala, cara, esse é o homem, e essa, tipo, na visão humanizada da coisa, parece muito o contrário, sabe? Então, mas o pavão é lindo de olhar, né? Mas de ouvir é uma É. desgraceira também, né? Porque o bicho dá uma guinchada, Ah, não alta lembro. pra caramba, parece dois. Parece metal batendo na bigorna, assim. É muito Estou desconfortável. falando de pássaro. Eu tenho um exemplo muito bom que, tipo, é muito autístico, assim. O que aconteceu, né? Aqui na Tailândia, os galos são muito diferentes e eles cantam em horários completamente aleatórios. Só que aí a minha reação, quando eu ficava ouvindo o galo cantar, ao invés de ficar bravo com o galo, eu peguei e fui pesquisar no YouTube e eu me peguei, tipo, vendo um vídeo de 1 hora com todos os cantos de galo do mundo. Eu fiquei lá, 1 hora assistindo o galo cantando pra tentar identificar qual que é o galo que tava cantando ali. Mas e aí muda de acordo com a raça ou com o lugar do Sim, mundo, tem um com, galo que enfim. ele tem um. Qual é a variável? Sim, tem o galo que é o Siberian Long Crower, vocês podem pesquisar depois. O canto dele Nossa, eu dura. acho legal que você guardou o nome. Sim, porque se um dia eu tiver um galo, eu vou querer ter esse. O canto dele dura mais de 15 segundos. Uau, Ele fica 15 impressionante. segundos gritando. É muito Uau. tempo, é impressionante, cara. Pra falar em pássaro de novo, eu Ah, vou falar um nunca outro aspecto contei. positivo da hiperacusia, que é o prazer sensorial de estar num ambiente com muitos pássaros diferentes, cantando várias melodias distintas, e você fica meio embevecido, você fala assim, cara, que estímulo é esse que a gente não consegue viver no cotidiano de um lugar devastado como uma cidade ou uma zona rural muito detonada, assim, que é a realidade do Brasil na maioria das vezes, né? Lá no Petar, no Parque Ecológico Turístico do Alto do Ribeira, ali Eldorado, Iporanga, tal, tem a Caverna do Diabo e tem a maior mancha de Mata Atlântica preservada do Brasil.
E aí é impressionante de entender o que foi que a gente fez, né, com as nossas florestas, que a gente fala, cara, a gente não tem experiência estética no sentido da percepção da ístesis, assim, né? E aí você vai lá e você fala, cara, era isso aqui o Brasil, e deveria ser isso, assim. E são centenas de pássaros cantando ao mesmo tempo, assim, de manhã, e aí você fala, cara, que impressionante, assim, é revigorante, é um negócio muito impressionante, assim, e a quantidade de estímulo que a gente não consegue mimetizar com música sintética, eletrônica, não dá, é outra coisa, assim, você fala, uau, caramba, isso é bem legal. Sons da floresta, né? Pessoal, chegando na hora do adeus, eu tenho uma aula para dar daqui a 5 minutos, os alunos vão chegar. Queria trazer um último ponto, que é, falando sobre mim, que eu tô passando muito por isso agora, que isso tá minando minha vida inteira, que é o quê? Já faz um tempo que eu vivo em espaços em que o ambiente privado é sempre muito compartilhado com outra pessoa, de fora. Então o tempo inteiro eu tô ouvindo gente falando, o tempo inteiro eu tenho a impressão de que, pô, se eu tô ouvindo essa pessoa falar ali, provavelmente essa pessoa vai me ouvir falar aqui. Então, tipo, eu não consigo mais tocar meu violão com naturalidade, porque quando eu pego pra tocar meu violão, eu automaticamente penso que alguém tá me ouvindo e eu já entro no modo do tipo, puta, você tá sendo observado. E aí eu já começo a querer ser alguém. E eu não quero querer ser alguém, eu quero só poder tocar e gritar, mas eu não consigo ter controle sobre isso. Isso eu percebo que tá muito ligado com isso, com o fato do tipo, eu captar o som muito fácil e não conseguir desconectar dessa realidade que alguém tá me ouvindo. Eu vejo que a maioria das pessoas fazem isso com uma grande facilidade, sabe? Tipo, elas... Mas você entra no modo performer, é isso? Ou no modo masking? Tipo, estou fazendo... Eu entro no modo performer, tipo, literalmente. Agora eu tô estudando no banheiro de um quarto de hotel. Eu me tranco no banheiro pra tocar. E mesmo ali, eu entro nessa de que tem alguém me ouvindo. E aí, tipo, eu tô concentrado tocando a música, aí no meio eu me pego, tipo, meio que querendo fazer alguma coisa, sabe? Porque eu acho que tem alguém me ouvindo. Ou com medo de errar. Ou pensando que o timbre da minha voz não tá legal. Falando, nossa, a pessoa vai ouvir, vai falar, que lixo, que timbre de voz é esse? E eu entro nessas, cara. É horrível. Você só precisa ser, não precisa querer essa ser. coisa só de espaços. Se livra disso. Esse verbo é uma desgraça. Um pai de santo uma vez me falou isso. Ele falou assim, meu filho, você tem tudo com você. Só deixa de querer de ser pros outros que vai dar tudo certo. Total. Eu Gente, não consegui eu ainda, um verbo não consegui. Maldito, cara. Esse verbo devia ser suprimido. A gente um não precisa maldito. dele pra viver. É verdade. Maravilha. Então, adeus. Querer e comprar. Adeus. Querer o que você faz com ele na sequência. Muito bom. Gente, tem umas risadas também que irritam muito, né? Nossa. A minha eu acho que deve Já irritar viu essa algumas competição, Dani, das pessoas. piores risadas do mundo? Assiste esse vídeo. Tem um vídeo no YouTube que eu acho que um programa francês botou todas as pessoas que têm as piores risadas do mundo no mesmo programa. Cara, é inacreditável. Putz, acho que eu já vi em algum viralizou, momento com certeza isso. você viu, porque isso viralizou e foi, tipo, inacreditável. Eu acho que às vezes eu podia fazer parte de uma coisa dessa. Não sei se é irritante, mas que é engraçado. Vamos liberar o Id que ele Então, tá se apressando adeus. aí, pessoal. É isso aí, Id. Desculpa. Tchau. Beijo grande, pessoal. Um beijo pra vocês, Beijo, gente. até a próxima. Valeu, Tchau, valeu. tchau. Beijo, tchau.